Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10. Está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou repetir o versículo. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que estamos aqui nesta noite reunidos para compartilhar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor esteja abençoando a todas as pessoas que estão aqui nessa noite, nesse auditório, aqueles que vão assistir pelo YouTube, aqueles que estão assistindo agora pelo Facebook. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora abençoando a vida de cada uma dessas pessoas. Abre os nossos corações, os nossos sentidos espirituais, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos ter um encontro com o Senhor nesta noite, para que possamos discernir a tua palavra, Deus, entender a tua mensagem nessa noite, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco nesta noite, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas acima de tudo, aquilo que precisamos ouvir. Fala com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite é: em busca da verdadeira vida abundante. Em busca da verdadeira vida abundante. Mas eu quero começar essa mensagem perguntando a você, você que me ouve, que me vê, o que é vida abundante para você? Na sua concepção, o que é vida abundante? O que é ter uma vida abundante? Se você pudesse escolher um perfil de vida abundante, que perfil você escolheria? Como você definiria a vida abundante para você? Eu digo que a maior parte das pessoas responderia que vida abundante é ter uma vida farta, é ter uma vida de riquezas, é ter uma vida com muito dinheiro. Essa vida abundante de riquezas, de dinheiro, de fartura de bens materiais, eu digo para vocês que não é a verdadeira vida abundante, ou pelo menos não é a verdadeira vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Não é. Jesus disse: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida, e tenham essa vida em abundância. Você acha que Jesus veio ao mundo, porque ele está dizendo aqui que ele veio ao mundo com essa finalidade, de nos dar uma vida abundante? Você acha que Jesus Cristo, Deus, se fez homem, padeceu na cruz do Calvário, foi humilhado da forma como ele foi, para nos dar uma vida de riquezas materiais, físicas? Queridos, isso antes de Jesus Cristo vir, as pessoas já tinham na terra. O povo de Israel era um povo próspero, experimentou de grandes prosperidades. Não seria necessário Jesus Cristo vir ao mundo para nos dar riquezas materiais, bens materiais. É claro que nós precisamos dos bens materiais nessa vida, não tenha dúvida disso, e nem a riqueza é um mal em si mesmo. Paulo nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, portanto, que é o problema. O problema é o que está no nosso coração. É quando nós permitimos que o dinheiro seja um Deus, se torne um Deus. Jesus fala sobre Mamon, que é o Deus das riquezas, dos cananeus, da prosperidade financeira. Mas não foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele não veio dar a você e a mim uma vida de riquezas materiais, ainda que isso possa acontecer, ainda que Deus abençoe, ainda que Deus possa te tornar milionário, bilionário, riquíssimo, se houver um propósito para isso.
E se você puder, tiver condições de ter essas riquezas sem destruir a tua vida. Porque eu digo para vocês que muitas vezes o dinheiro, a riqueza, ela não é um bem, mas sim um mal. Ela acaba se tornando um mal se você se deixar escravizar por ele. Jesus então veio para nos dar uma vida abundante. Mas eu pergunto novamente para você, o que é ter uma vida abundante na sua concepção? Bem, eu digo para vocês, se a gente pudesse definir a vida abundante em apenas uma palavra, uma única palavra, eu diria que a definição de vida abundante seria felicidade. Felicidade. Quem não quer ser feliz? Porque a verdade, queridos, é que a felicidade é o bem que a maior parte, se não a totalidade dos seres humanos busca. Ninguém quer ser infeliz. Todos nós queremos ser felizes, sim ou não? Queremos ser felizes. O ponto aqui é, o que é felicidade para você? Qual é a sua concepção de felicidade? Bom, eu digo que felicidade, a felicidade que todo ser humano busca, sem medo de errar, eu posso dizer que todo ser humano busca a felicidade, e a felicidade que todo ser humano busca, ela é composta de pelo menos 3 ingredientes. 3 ingredientes. Esses ingredientes são fundamentais para a felicidade de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, independentemente de credo, de religião, se é ateu ou não, se acredita em Deus ou não. Mas de todo ser humano, todos querem ser felizes, e os ingredientes principais para essa felicidade são 3. São eles: amor, paz e alegria. Amor, paz e alegria é o que todo mundo quer. As pessoas buscam por caminhos diferentes, de maneiras diversas, mas no fundo o que elas querem é a felicidade. E a felicidade, ela é composta por amor, por paz e por alegria. Sem isso não há felicidade. Sem amor não há felicidade. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje: sem amor não há felicidade, sem paz não há felicidade, e sem alegria não há felicidade. E digo mais, nesta ordem: a felicidade, ela é composta por esses 3 ingredientes nesta ordem, ou seja, primeiro o amor, segundo a paz, terceiro a alegria, porque os 3 estão interligados entre si. Esses 3 componentes, esses 3 ingredientes, eles estão ligados entre si. Eles estão conectados. Você não consegue tirar um para ter só o outro, porque vai fazer diferença e você não vai ter a felicidade realmente que Jesus veio conquistar para mim e para você. Não vai. Ser feliz então é ter amor, paz e alegria. Mas como podemos encontrar essa felicidade? Esse é o X da questão. Como eu disse aqui, cada ser humano, em cada parte do mundo, busca a felicidade de uma maneira. Todos querem encontrá-la, mas cada um busca de uma forma diferente, por caminhos diferentes, essa felicidade, essa tal da felicidade. Mas a felicidade, como eu disse, ela é composta desses 3 ingredientes: amor, paz e alegria. A resposta para você ter felicidade, a resposta para que você tenha esses 3 ingredientes na tua vida, é uma palavra de apenas 4 letras. E a resposta é Deus. Deus. Deus é a única forma do ser humano encontrar a felicidade. Sem Deus é impossível que o ser humano seja feliz plenamente nessa terra. Nem nessa terra, nem nesse tempo, e nem no futuro, nem no porvir. Porque você vai morrer um dia. Assim como está decretado por Deus: do pó vieste, ao pó voltarás. Todo ser humano volta, a não ser que Jesus venha nos buscar antes disso. Do contrário, todos nós passaremos pela morte. A morte é um juízo de Deus por causa do pecado. E todos nós iremos morrer um dia. E voltaremos ao barro de onde fomos tirados.
mas a nossa alma e o nosso espírito continuarão vivos pela eternidade. E o lugar onde elas ficarão vivas na eternidade dependerá das escolhas que nós fizemos aqui agora. Bem, eu disse aqui que esses 3 ingredientes, ou a felicidade, só podem ser encontrados em Deus. Somente se estivermos em Deus é que poderemos encontrar a verdadeira felicidade, ou seja, no nosso Criador. Esses 3 ingredientes, eles são o que compõem a verdadeira vida abundante que Jesus veio nos dar. Porque sem isso, não há vida abundante. Há vida. Eu não digo que não haja paz, eu não digo que não haja alegria, eu não digo até que não haja amor, é claro que há. Mesmo aquele que não tem Deus, que não busca Deus, que não conhece a Deus, mesmo esses encontram paz, encontram alegria, encontram amor, mas não no contexto bíblico, não no contexto pleno, não da forma como é realmente a felicidade. Nós vamos ver aqui que a concepção de felicidade, ela é diferente. A concepção de felicidade na Bíblia é diferente da concepção de felicidade do mundo, que o mundo prega, que as pessoas apregoam aí fora, que a mídia declara. O que é felicidade para você? Eu tenho certeza que você quer amar e ser amado. Eu tenho certeza que você quer ter paz no teu coração, quer ter paz na tua casa, no teu trabalho, em todos os lugares. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que quer ter alegria no coração. Ninguém quer ficar triste, cabisbaixo, ninguém quer ficar deprimido. Mas a depressão é o mal do século. As pessoas tentam lidar com isso ou combater a depressão através de psicólogos, de remédio, de psiquiatras, de uma série de formas, mas não querem buscar o verdadeiro remédio para a cura da depressão, que é Deus. Porque só Deus pode nos curar verdadeiramente da depressão. Porque a paz e a alegria verdadeiras só vem de Deus. Então, como encontrar esses 3 ingredientes? Vamos ver aqui. O primeiro eu disse aqui que tem que ser nessa sequência. Primeiro amor, depois segundo paz, terceiro felicidade. Então vamos ver como é que a gente consegue encontrar esses 3 ingredientes, para que a gente possa desfrutar de uma vida abundante, de uma vida de felicidade. O primeiro é o amor. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você aqui: o maior inimigo da felicidade chama-se medo. Medo é o contrário, é o oposto do amor. O medo é o oposto do amor, e é por isso que ele diz aqui que no amor não existe medo. Veja que coisa interessante. No amor não existe medo. E por que ele fala que no amor não existe medo? Porque o medo é o oposto do amor. O medo é o maior inimigo do amor. O medo é o que detona, destrói a felicidade do ser humano. Se você for observar e parar para pensar, a maior parte das coisas erradas que você faz na tua vida, você faz por medo. Seja por medo de perder alguma coisa, seja por medo de não ser descoberto, seja por medo de não agradar as pessoas, seja por medo do que for. Mas a maior parte dos erros que você comete na tua vida, você comete por medo. O medo é algo terrível, irmãos. O medo é um câncer que corrói o ser humano por dentro. O medo se opõe ao amor. O texto então diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mas o que o medo tem a ver com o amor?
Para a gente poder entender direitinho isso, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo e vá ao início de toda a criação. Nós vamos a Gênesis agora. Gênesis no capítulo 3, versículos de 8 a 10. Veja o que está escrito, Gênesis 3, de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sobe aí. Olha que coisa interessante. Adão, respondendo ao chamado de Deus, Deus sabia que eles haviam se escondido e Deus sabia exatamente o que eles haviam feito. Mas, quando Deus chama Adão, ele responde e diz que ele se escondeu porque ele teve medo, e teve medo porque estava nu. Mas o que tem a ver o medo com a nudez? Será que Deus castigaria o homem porque ele estava sem roupa? Se o próprio Deus o fez sem roupa? O homem e a mulher não nasceram com roupa, nasceram sem roupa, pelados, nus. Será que então Adão e Eva estavam falando que ficaram com medo por causa de estarem com os seus órgãos genitais descobertos? Será que isso causou medo neles? Eu digo para vocês que não. Não foi por isso. Quando Adão e Eva disseram aqui, aliás, Adão só que falou, que haviam se escondido porque tiveram medo, porque estavam nus. Eles estavam dizendo o seguinte: Deus, eu me escondi porque eu tive medo, por causa da sensação que eu estou tendo de estar descoberto, de estar desprotegidos. Irmãos, lembrem o seguinte: Adão e Eva eram os primeiros seres humanos na face da terra. O sentimento que eles estavam experimentando agora por causa do pecado era um sentimento que eles não conheciam. Eles desconheciam. Deus havia falado para eles que eles morreriam, mas eles nunca tinham experimentado na pele, na carne, a morte. Nunca haviam experimentado antes. Adão e Eva, eles estavam confusos, porque quando eles pecaram, imediatamente veio a eles o sentimento de medo. Logo que eles cometeram o pecado, veio o sentimento de medo. O que é esse medo? Qual é a razão desse medo que entrou no coração de Adão e Eva? O medo, queridos, na verdade, é a sensação de desproteção de Deus. Porque vejam, Deus havia dito ao homem e à mulher o seguinte: olha, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento bem e mal, vocês morrem. Só que Adão e Eva comeram. Eles morreram imediatamente? Sim ou não? Não. Eles continuaram vivos, aliás, continuaram vivos por séculos, centenas de anos, viveram muito na terra ainda. Durante muitos anos, Adão e Eva permaneceram vivos na terra. Será que Deus era mentiroso? Porque Deus havia dito para eles: olha, se vocês comerem, vocês morrem. A morte física, ela não aconteceu imediatamente. A morte física, ela tornou-se um processo. O homem envelhece até chegar à morte. Ele vai morrendo aos poucos. Porém, quando Deus falou ao homem que ele morreria se ele comesse, essa morte era uma morte em duas dimensões, em dois níveis. O primeiro era a morte física, mas o segundo era a morte espiritual. A morte espiritual, ela aconteceu no mesmo momento em que o homem desobedeceu a Deus. Quando o homem comeu, a mulher comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na mesma hora eles morreram espiritualmente. Morreram. Essa morte, irmãos, é a separação de Deus.
Eles foram separados de Deus. Todas as vezes que você lê na Bíblia falar em morte, a morte não é extinção, a morte é separação. Mesmo a morte física, ela não é extinção. O seu corpo, eu não sei se você sabe, mas o seu corpo não será extinto. O seu corpo um dia vai ressuscitar, seja aquele que teme a Deus ou seja aquele que não teme a Deus, todos ressuscitarão um dia. Todos. Uns para a morte eterna, outros para a vida eterna, mas todos serão ressuscitados. Ou seja, o seu corpo, ele não vai se extinguir, ele vai ficar durante um pouco de tempo na terra, vai virar pó, mas Deus é poderoso para transformar esse pó num corpo novamente. Então, todos nós vamos reviver um dia. A morte física é a separação entre o corpo, a alma e o espírito. A morte espiritual, o que é então? É a separação de Deus. O homem, quando tomou do fruto e comeu, ele foi imediatamente separado de Deus, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa do erro que ele cometeu. O homem, ao comer do fruto da árvore do bem e do mal, ele estava dizendo para Deus assim: olha, Deus, eu agora quero viver sozinho. Porque, irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal era exatamente isso. Era uma carta de alforria, era uma carta de autonomia que eles estavam pedindo e tomando nas mãos deles. Quando eles comeram daquele fruto, o próprio nome já diz conhecimento do bem e do mal. Se eles passam a conhecer o bem e o mal, eles agora já não precisam mais de Deus. E eles sabiam disso. Adão tinha conhecimento disso, Eva tinha conhecimento disso. Eles sabiam que se eles escolhessem comer daquele fruto, eles não teriam mais a Deus. Portanto, não estariam mais sobre a proteção de Deus, porque eles já não estariam mais conectados a Deus. Então, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar se defender daquela sensação de nudez que eles estavam tendo. Uma sensação de nudez que não era física, mas era no espírito. Porque eles agora estavam nus no espírito, não era no corpo, porque no corpo eles já estavam antes e não se importavam com isso. Eles agora estavam nus no espírito. O espírito deles agora estava separado de Deus, desprotegido. E esse sentimento, essa sensação de desproteção, fez com que o homem tivesse medo. E ele começou a tentar se defender. Foi lá, pegou folha de figueira, cozeu o avental para ele, para a mulher, e tentou se cobrir, na vã ilusão de que aquelas folhas de figueira seriam suficientes para cobrir a sua nudez, para tirar deles, arrancar deles aquela sensação na alma de nudez, de desproteção, de desamor. O que Adão e Eva pensaram ali foi que Deus não os amaria mais, pelo erro que eles cometeram. E esse é um erro que muita gente comete. Muita gente acha que Deus não a ama pelos erros que ela cometeu. Pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus e outras que já tiveram encontro se afastaram de Deus, pensam que Deus não as ama por causa do erro que elas cometeram. Foi o que Adão e Eva pensaram, mas era um erro deles. Porque quando você pensa dessa maneira, a tendência é você se afastar cada vez mais de Deus e não se aproximar. Porque você fica na ilusão de que Deus não te ama mais, não quer mais bem a você, de que Deus não vai te proteger, que Deus não vai agir em teu favor. Era isso que eles estavam pensando aqui, por isso o medo. O medo que foi causado a Adão e Eva foi por causa da desobediência, da morte que entrou. A morte entrou e eles já não tiveram mais essa sensação de serem amados por Deus. Não que eles não fossem mais amados por Deus, mas na cabeça deles, no coração deles, Deus havia deixado de amá-los pelo erro que eles cometeram. Veja uma coisa, eu quero dizer para você hoje: não importa o erro que você cometeu, Deus nunca deixa de nos amar, Deus nunca deixa de te amar, nunca, nunca. Deus nunca nos abandona. Hebreus 13:5 fala: eu nunca te abandonarei, jamais te desampararei. Deus nunca nos abandona. Somos nós que abandonamos Deus. É o contrário. O homem é que abandona Deus, porque ele se sente, ele erra, ele sabe que errou, porque nós temos uma coisa chamada consciência, irmãos.
seja quem for, no tempo que for. Nós somos criaturas de Deus, e Deus colocou em cada ser humano uma coisa chamada consciência, que nos faz ter noção do certo e do errado, e essa consciência está no nosso espírito, e é isso que nos distingue dos animais, porque o animal tem uma alma como o ser humano tem. O animal tem um corpo cuja estrutura física é exatamente a mesma do homem. Você sabia disso? Que o animal tem a mesma estrutura física que você, veio do pó, igual o homem. O animal tem igualzinho, tem uma alma como você tem, mas o animal não tem um espírito. Só Deus tem um espírito que o assemelha, que o torna igual a Deus. É nesse espírito que está a consciência, ou seja, o poder de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Devo fazer ou não faço? Ainda que você não saiba exatamente o que está errado, mas tem muitas vezes você está tomando uma atitude e aquilo faz mal a você, deixa o teu coração aflito, você não sabe o que é que está acontecendo, mas alguma coisa está errada, porque a tua consciência te acusa. Deus não nos abandona, nunca, nunca. Mas essa sensação de desamor, essa sensação de não ser amado, causou um dano tremendo ao ser humano. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos feitos para andar conectados a Deus. O ser humano não foi feito para ser afastado de Deus, para viver longe, afastado de Deus. Foi feito para ser conectado a Deus. E se isso tivesse acontecido, não haveria essa sensação de medo, de desproteção. Não haveria. Por quê? O homem foi feito para ser amado por Deus e para amar um ao outro. Veja, nós não fomos feitos para cobrar amor de ninguém. Esse foi o maior problema do pecado. Nós não fomos feitos para ficar mendigando o amor do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, de amigo, de ninguém. Na verdade, nós fomos colocados nesse mundo para dar amor. Dar amor. Por quê? Porque toda a tua necessidade de amor que você tem, e todos os seres humanos têm uma necessidade grande de amor, de ser amado, todos nós temos, seja homem, seja mulher, seja criança, quem for, todos nós temos necessidade de ser amados. Só que nós temos essa necessidade, e o único que pode suprir essa necessidade é Deus. Então sabe o que acontece? Quando você não tem Deus, você troca as bolas, você passa a buscar esse amor nas pessoas, e você começa a cobrar das pessoas algo que elas não podem te dar, porque nenhum ser humano pode dar a você o amor que Deus nos dá, nenhum ser humano. E aí a gente vê tanta cobrança, porque você não me ama, é porque você me ama, e mais, você busca relacionamentos para que você seja amado. Os polos foram invertidos. Na verdade, a gente deveria buscar um relacionamento para a gente amar, para a gente dar, e não o contrário. Você entende o seguinte, que se você ama o teu próximo, se você ama as pessoas, isso é como se fosse um círculo. Ele vai acabar voltando para você. Se você ama a A, que ama a B, que ama a C, que vai até Z, o Z vai chegar de novo no A, que é você, e você vai ser amado também. É um círculo, mas isso deveria ser uma coisa natural. O dar o amor, o desejo de dar o amor, o desejo de buscar satisfazer os desejos da outra pessoa, o desejo de fazer o bem para outra pessoa, e não o contrário, não o eu, para mim. O homem se tornou um ser egocêntrico por causa do pecado. Egocêntrico. E a gente vive mendigando o amor, o bem-querer, a atenção das pessoas, quando na verdade quem deve nos dar essa atenção e nos dar, se a gente buscar, é Deus. Nós fomos feitos para ser supridos, saciados, ter o nosso tanque do amor saciado por Deus e não pelos outros. E aí eu digo uma coisa para você: se você não tem Deus, você também não tem condições de amar verdadeiramente, porque você não se sente amado dessa forma.
É difícil você se sentir amado quando você não tem Deus. Eu não digo que seja impossível, mas é muito difícil você conseguir sentir-se amado plenamente, sem a necessidade de ficar mendigando de atenção ou amor de A, B, C ou D. Talvez você esteja aí com o teu tanque do amor, como diz lá o livro 5 Linguagens do Amor, o teu tanque do amor cheio, lotado, abarrotado. Mas só Deus sabe o que você tem que fazer, suar no dia a dia, para poder obter o amor das pessoas, para que o teu tanque permaneça cheio. As peripécias que você tem que fazer para poder ter o amor dos outros, irmão, isso é desnecessário, ou deveria ser desnecessário, porque a verdade é que quando nós buscamos o amor de Deus, Deus supre o nosso amor. E quando Deus vem e supre o nosso amor, todo o medo vai embora. Porque quando você sente a presença e o amor de Deus na tua vida, irmão, quando você passa a confiar de verdade no amor de Deus, porque aquele que ama não mata, aquele que ama não rouba, aquele que ama não faz mal. Então, se você tem a consciência de que Deus te ama verdadeiramente, todo esse medo de ser roubado, de morrer, todo o medo vai embora, desaparece, porque nós passamos a colocar a confiança no amor de Deus. Esse é o maior problema, é colocar a confiança no amor de Deus. Será que você confia no amor de Deus verdadeiramente? Esse é o ponto. Será que nós confiamos no amor de Deus ao ponto de descansar? Porque o descanso da alma é o que todo mundo quer. Jesus disse assim: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Jesus pode dar descanso para a tua alma. Só Jesus pode dar descanso para a nossa alma. Porque quando a gente experimenta o amor de Jesus, quando a gente entende, não só aqui, porque eu tenho certeza que muita gente que me ouve, que me vê, que vai me assistir ainda pelo YouTube, entende que Deus amou o mundo, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo da maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende que Jesus é Deus? Você entende que Jesus veio, se fez homem para te dar a vida eterna? Mas será que no dia a dia você sente esse amor de Deus fluindo na tua vida? Será que você vive isso? Porque eu digo uma coisa para você, irmão, a Bíblia fala que o Espírito Santo derrama o seu amor no nosso coração, derrama. Jesus disse o seguinte para a mulher samaritana, está lá em João 4, que aquele que beber da água que eu der, no seu interior haverá rios que fluirão para a vida eterna, rios abundantes, águas que fluirão para as outras pessoas. Aquele que verdadeiramente sente o amor de Deus, entende não só no intelecto, na razão, mas entende aqui no coração e aceita esse amor de Deus, aceita, porque esse é um outro ponto. Aceitar o amor de Deus, irmão, é uma coisa muito difícil. Quando a gente tem a consciência de que a gente errou, quando a gente tem a consciência do pecado, quando a gente tem consciência de que pisou na bola, a gente aceitar que Deus nos ame, mesmo assim, é uma coisa muito difícil. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. A graça é exatamente isso, é favor não merecido. Então Deus pode sim, apesar dos nossos erros, sejam eles quais forem, pequenos ou grandes, não interessa se tu matou 1000, se você estuprou, violentou, eu estou aqui exagerando, roubou 10 bancos, eu não sei o que você fez na tua vida, mas o que interessa é que se você se arrepender e se você voltar para Deus, Deus, Ele te limpa os teus pecados inteiros, perdoa todos eles, e Deus te ama. Na verdade, Deus te ama agora, do jeito que você está. Deus te ama independentemente do seu arrependimento, que você pense. Deus te ama, Deus nos ama. Só que, como eu disse, a consciência faz com que a gente veja Deus da forma como a gente se vê. E como para nós é difícil perdoar,
Tem um ditado até popular que diz assim: o bom jogador por si julga os outros. Então, quanto mais dificuldade tem uma pessoa de perdoar, mais difícil vai ser para ela entender o perdão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Vai ser muito difícil, irmão. Muito difícil. Porque Deus nos ama apesar dos nossos erros. Deus nos ama não é pelo que você faz, não é pelo quanto você vai à igreja, não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto você lê a Bíblia, não é pelo quanto você faz de caridade. Deus te ama porque você é a imagem e semelhança dEle. Deus te ama porque você é precioso, você é preciosa para Deus. Não importa o que você fez, você é precioso, você é preciosa para Deus. Você não precisa buscar, mendigar amor de ninguém. A gente precisa buscar ser suprido dessa carência afetiva de Deus. Porque se Deus suprir essa carência, meu querido, minha querida, não importa o que as pessoas mais amadas por você achem ou pensem de você, se elas estão retribuindo o teu amor ou não, você vai se sentir amado, você vai se sentir amada de qualquer maneira. Isso não vai ser o fim do mundo para você, como acontece na vida de muitas pessoas. A pior coisa é não se sentir amado. E o não se sentir amado faz com que as pessoas façam coisas terríveis. Quando a gente erra, isso traz uma grande dificuldade de entender e de aceitar que Deus também nos ama. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. Era difícil para eles aceitarem que Deus ainda os amava, mesmo eles tendo desobedecido a Deus, mesmo eles tendo escolhido andar afastados de Deus. Mas o amor de Deus por eles não acabou, assim como o amor de Deus não acabou nunca por você. Não sei o que você fez, mas o amor de Deus nunca se acabou na tua vida. Deus nunca deixou de amar você. Você é importante para Deus. Amém? Amém. E como eu disse aqui, quando a gente é cheio do amor de Deus, quando a gente é cheio do amor de Deus, sabe o que acontece? Fica fácil dar amor para as pessoas, porque transborda. Foi exatamente isso que Jesus falou aqui. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana: olha, aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você sabe o que é uma água viva? A água viva é água que procede nascente, ou seja, não é água empoçada, não é água parada, não é água finita, é uma água que não tem fim, é uma água que flui direto e não acaba nunca. Significa dizer que quando você bebe da água que Jesus te dá, o amor que entra em você, que entra no teu coração, ele não tem fim, ele brota de uma forma natural, normal, passa a ser normal para você amar, passa a ser normal para você perdoar, passa a ser natural. E você acaba a sensação de desproteção. O amor natural do homem é egoísta, enquanto que o amor de Deus é altruísta. O amor do homem é aquele que espera retorno. O amor de Deus é aquele que só quer dar. Só quer dar. O verdadeiro amor, como a gente pode ver, ele é completamente oposto ao que o mundo entende como sendo amor. O apóstolo Paulo fala algo maravilhoso, lindo, poético, que já foi feito até música aí, né? 1 Coríntios capítulo 13, só os versículos de 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu só vou ler até aqui. O versículo continua, mas eu vou ler só até aqui. O amor jamais acaba. Você vê, irmão,
que isso aqui é completamente oposto daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo diz. Porque quando a gente lê o que é o amor de verdade, nesse texto escrito por Paulo, a gente vai entender que o amor não é para mim, não é querer buscar algo para mim, não é eu dar esperando receber alguma coisa em troca, é simplesmente eu dar. Se o outro vai retribuir ou não, é problema dele. O que eu quero fazer é dar, é fazer e virar as costas e ir embora, independentemente até se eu vou ter um muito obrigado. Porque tem muita gente que fica, mas nem obrigado fala, enfim. Só que o verdadeiro amor é esse. Se falar obrigado, ótimo. Se não falar, também está ótimo, do mesmo jeito. Mas Paulo encerra o versículo 8 dizendo que o amor nunca tem fim. Aqui cai por terra uma outra falácia, uma outra bobagem que o mundo prega. Tem até um soneto que foi escrito por Vinícius de Moraes, grande poeta. Vinícius de Moraes tem um soneto da fidelidade. O soneto da fidelidade diz assim, olha, o soneto da fidelidade ele fala assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e tanto e sempre, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento em seu louvor, e disparar meu canto, e me rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama. Como é que a solidão pode ser o fim de quem ama, irmão? A solidão não é o fim de quem ama. A solidão não é um estado para quem ama. A solidão não é e nunca foi um estado daquele que ama realmente, que é amado por Deus. E ele continua: fim de quem ama, possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Mas que infinito é esse que tem duração, tem prazo de validade? Nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8: o amor nunca acaba, o amor não tem fim, o amor é eterno, o verdadeiro amor é eterno, ele não acaba. O problema é que as pessoas confundem o amor com paixão, e a paixão sim tem duração, a paixão tem prazo de validade. A paixão vem da carne, é a satisfação física, a satisfação emocional. Quando isso acaba a paixão. Mas as pessoas confundem essa paixão com o amor. O amor é uma decisão. Você decide amar todos os dias. Para quem é casado, você se levanta todos os dias e fala assim: eu decido hoje amar a minha mulher, eu decido hoje amar o meu marido. E é assim, irmãos, porque nem todo dia você vai achar ela ou ele bonito. Não vai. Nem todo dia você vai ter aquela vontade, o ímpeto, o desejo, aquele espontâneo de querer agradar, dar flores. Não acontece dessa maneira, mas você decide fazer isso. É uma decisão que a gente toma, porque a gente sabe que isso é o certo. A gente sabe que tem que fazer isso porque eu escolhi, eu tomei uma decisão um dia, e isso é amar, é se importar com a outra pessoa, é dar para outra pessoa, independentemente daquilo que ela faça por mim. Amém? Amém. A segunda coisa que a gente precisa para ter essa felicidade, essa tal felicidade, é a paz. Mas vejam, a paz ela está intimamente ligada ao amor, porque eu digo para vocês que sem amor não há paz. Aquele que não ama, aquele que não é amado ou não se sente amado, ele dificilmente ele tem paz. Ele pode até se enganar, mas não tem paz. Não tem paz, é muito difícil. A convicção do amor de Deus por nós tira do nosso coração todo o medo, e é exatamente isso que nos traz a verdadeira paz, a ausência do medo. A falta de medo nos traz paz. Você está entendendo? A falta de medo acaba com a paz. Aliás, a falta de medo traz a paz. Então veja, Jesus disse assim, lá em João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Só até aí. Veja, Jesus está dizendo aqui que Ele nos deixa a paz dele, a paz que Jesus tem,
Então Ele nos dá essa paz. Então deixa eu dizer uma coisa para você: a paz de Jesus, ela está disponível para todos aqueles que quiserem. Todos os seres humanos têm à sua disposição a paz de Jesus Cristo. Todos, indistintamente. Mas a paz do mundo, a paz de Jesus, como Ele próprio disse, a paz que eu dou não é como a paz que o mundo dá. Por que a paz que Jesus dá é diferente da paz do mundo? Paz não é paz? Paz não é paz em qualquer circunstância? Mas eu digo para vocês que existem momentos de paz para aquele que não tem a verdadeira paz. Você pode ter lampejo de paz quando o teu problema está solucionado, quando o teu problema está resolvido, quando você não tem nenhum problema, e aí você está tranquilo, então você tem aquela paz. Mas é uma paz que acaba, é uma paz finita. Aí você pode perguntar assim para mim: mas Robson, será que quem tem Jesus não perde a paz? Veja uma coisa, a gente não pode confundir ausência de problema com não ter paz. A gente não pode confundir se entristecer naquele momento por causa de uma coisa ruim aconteceu com não ter paz. São coisas diferentes. Porque aquele que tem Jesus, ele tem convicção da paz. Ele tem o sentimento, a sensação de paz em qualquer circunstância. Independentemente das coisas estarem boas ou ruins. Isso não significa que eu não chore, não significa que eu não me entristeça. Mas eu digo uma coisa para vocês: eu posso me entristecer ali, eu me ajoelho, oro, busco ao meu Deus e toda a aflição vai embora. Aquele que tem Jesus é exatamente o oposto. Você tem momentos de aflição. Aquele que não tem Jesus tem momentos de paz. Aquele que tem Jesus tem uma paz contínua. É exatamente isso aqui. Sabe por quê, irmão? Porque a paz de Jesus é a paz do Espírito. A Bíblia fala que Jesus veio nos reconciliar com Deus. Essa reconciliação com Deus, essa reconciliação da pessoa que recebeu a Cristo na sua vida, que entregou a vida para Jesus e tem convicção da vida eterna, essa convicção é que traz a paz. Porque, como eu disse aqui, o homem, quando pecou, ele teve medo por quê? Por causa do pecado. Medo porque estava separado de Deus, ele sabia que estava separado de Deus. Medo porque ele sabia que Deus estava chateado com ele, ou achava que Deus estava chateado com ele, que Deus não ia mais amá-lo. Uma ilusão, um erro. Só que quando a gente entrega a vida para Jesus, o amor de Deus é derramado no nosso coração e nos vem a convicção de que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Acabou o problema. Eu tenho a vida eterna, eu vou entrar na presença de Deus um dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem muita gente aí fora que, se você perguntar quando você morrer, você sabe para onde vai? Tem gente que diz que a vida acaba aqui, nessa vida. Morreu, acabou tudo, não tem nada depois. Tem outras que dizem que vão para o céu. Tem outras que não sabem de nada. Mas a convicção do lugar para onde vai, só aquele que conhece Deus tem. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, a esperança da vida eterna, ela não é uma mera expectativa, ela é uma convicção, ela é uma certeza. Essa certeza traz a paz ao nosso coração. Essa certeza de que um dia nós vamos morar no céu, de que nós vamos viver pela eternidade, de que todo esse corpo e as aflições que nós estamos passando aqui hoje são momentâneas e que Deus é poderoso para solucionar todas elas. Tudo isso nos traz paz, apesar dos problemas. O mundo pode estar caindo na tua cabeça, mas você tem paz. O mundo está desabando sobre você, mas você tem paz. Você pode chorar naquele momento que você teve a notícia ruim, mas você tem paz. Porque a paz de Cristo nunca deixa de estar no nosso coração. Porque no momento que a gente tem a aflição da notícia ruim, do problema que a gente está atravessando, na mesma hora a gente sente o Espírito Santo inundar o nosso coração com amor e com a paz dele. Essa paz que não tem explicação, essa paz que não é racional,
Porque a paz de Deus, ela não é circunstancial, e esse é o ponto. A paz não é circunstancial, ou seja, ela está presa, ela depende das circunstâncias. Se tudo está bem, eu estou bem, estou em paz. Se eu tenho dinheiro, minha conta está abarrotada de dinheiro, eu estou em paz. Se eu e minha família temos saúde, eu estou em paz. Mas se uma dessas coisas acaba a paz. Houve um episódio em 1928, quando houve aquele caso Watergate lá nos Estados Unidos, né? A queda da bolsa Wall Street. Existem históricos aí, se você for buscar no YouTube, deve ter um monte de coisa a respeito disso. A quantidade de pessoas que se suicidaram, que se jogavam em cima dos prédios em Nova York, porque perderam tudo por causa da quebra da bolsa de valores. Perderam tudo, sabe por quê, irmãos? Porque o Deus dessas pessoas era o dinheiro. Quando elas perderam o Deus delas, a expectativa, a esperança de vida delas estava no dinheiro. Quando elas perderam a esperança de vida, elas perderam tudo. Eu não tenho mais nada para fazer nesse mundo. E lá eu se jogava do alto edifício. A vida não tinha mais sentido. Mas será que a tua vida, o sentido da tua vida é o dinheiro? São os bens materiais? Porque eu digo, se for isso, meu irmão, você está em maus lençóis. Está em maus lençóis. Porque o dinheiro, o ladrão rouba. A prata e o ouro podem apodrecer, podem enferrujar. Não tem nada nesse mundo que não vá ser transformado um dia. Não há nada nesse mundo que não seja perecível. Então o que a gente precisa buscar é realmente o bem-estar eterno, aquele que não acaba. A verdadeira paz, só Deus pode nos dar. Só Deus, nenhuma circunstância pode nos trazer a paz. Só Deus pode nos dar. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo nos mostra como fazer para buscar essa paz, como fazer para obter essa paz. Porque eu disse aqui que aquele que tenha a Jesus Cristo tem a paz. Jesus disse: deixe-vos a minha paz eu vos dou. Mas como obter essa paz? Será que eu tenho essa paz em todo momento? Eu disse aqui que há momentos de aflição na vida, mesmo na vida daquele que tem Deus. Existem momentos de aflições, existem anseios e desejos que ainda não foram correspondidos, sonhos que não foram realizados. E será que isso tira a tua paz? Será que isso tira a nossa paz? Não deveria. Mas como não deveria? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para não perder essa paz que Cristo me deu? Paulo explica isso em Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo fala assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você entendeu aqui que você pode sim se afligir por uma circunstância, por algo ruim que te aconteceu? Mas o caminho para essa aflição desaparecer, acabar, porque esse texto aqui, irmãos, esse texto aqui não está escrito que Deus vai te dar, ou que o Senhor vai fazer o que você quer, não vai te responder na mesma hora, acabando com o teu problema. Não é isso. O que o texto promete aqui é a paz, é acabar com a aflição. E é exatamente isso que acontece com aquele que tem Deus, porque a gente chora, a gente se aflige, mas a gente ajoelha, vai para os pés do Senhor, começa a suplicar, pedir a graça, a misericórdia de Deus. Daqui a pouco acabou a aflição, a aflição foi embora, a angústia desapareceu, tudo foi embora. O problema continua o mesmo, a situação não mudou, está tudo igualzinho antes, como antes de eu me ajoelhar, mas o que está diferente é dentro de mim, porque a aflição já não domina mais a minha alma, o meu coração, o meu peito. Eu já tenho paz, eu já posso levantar e pensar de uma forma mais clara para tentar achar a solução para aquele problema. Porque quando a gente está aflito, quando a gente está ansioso, angustiado, a gente não tem nem cabeça para pensar direito na solução, a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Mas quando você tem paz,
você consegue pensar racionalmente, você consegue pensar melhor. E até Deus, no momento que você está orando, de repente te mostra a luz do fim do túnel. Deus de repente te mostra o escape, a forma de como sair daquele problema. Há uma diferença grande entre ter Deus e não ter Deus. E o terceiro, para a gente encerrar, o terceiro ingrediente da felicidade é a alegria. A alegria também está conectada e depende do amor e da paz. Porque é impossível uma pessoa que não tem paz seja alegre, concorda? Não tem como. Não tem como você dizer, eu sou alegre, mas eu sou aflito, não tenho paz, sou angustiado, vivo deprimido. Mas que alegria é essa? Que alegria é essa? Como é que pode estar alegre com depressão? Com a alma aflita? São incompatíveis. Não dá para ser. Então a alegria depende da paz. Para você ter paz, você precisa, para você ter alegria, você depende da paz. Você precisa estar em paz primeiro. Primeiro você precisa ter amor para que você tenha paz. E aí você precisa de paz para que você tenha alegria. Mas que alegria é essa? Como estar alegre numa situação de dificuldade, de luta, de perda, de doença, talvez uma doença incurável? Como estar alegre numa circunstância, numa situação como essa? É muito difícil, irmãos. Eu não vou dizer para você que é uma coisa fácil, mas não é impossível. Jesus foi ungido com o óleo da alegria, e essa mesma alegria de Jesus, ela está no nosso coração, ela está em nós. A questão toda aqui é de onde você coloca o teu foco. Qual o teu objeto de alegria? Onde você coloca as tuas expectativas para que isso te traga alegria? E esse é o ponto. Porque se você coloca as condições para que você seja alegre, ou você tenha alegria nas coisas terrenas, dificilmente você vai ter alegria. Você vai ter momentos de alegria, momentos alegres, mas você não vai ter uma vida de regozijo, de alegria, de verdadeira paz. Quando nós colocamos as expectativas da nossa alegria nas coisas eternas, nas coisas de Deus, no reino de Deus, a coisa muda de figura. Porque você não depende mais das circunstâncias que te rodeiam, das situações que você está vivendo. Você não depende mais daquilo para ter alegria. Você tem alegria apesar daquela circunstância. Você tem alegria apesar daquela situação. E você tem alegria apesar daquela perda. E há uma coisa interessante, porque as coisas eternas, elas não são físicas, não é isso? Elas não são materiais. As coisas eternas, elas não são visíveis. Você não está vendo aquilo que vai te trazer alegria. E é exatamente isso que Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Olha que coisa tremenda. Ele nos dá o pulo do gato. Ele nos mostra o mistério para a gente ter alegria em qualquer situação. Romanos 12, 12, ele fala assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Mas é a parte A do versículo: alegrai-vos na esperança. Olha só, porque quando você se alegra na coisa que já existe, ela se tornou material, é física, é visível, ela é desse mundo. Então já não tem que se falar em esperança mais. É uma coisa, é um fato concreto, material, visível. E se é material, se é visível, pode perecer. Mas quando a gente fala de esperança, isso não perece, isso não acaba. E é exatamente isso que Paulo fala: olha, não se alegrem nas circunstâncias da vida, naquilo que já chegou às tuas mãos, mas se alegrem antes naquilo que você ainda não vê, na esperança, na convicção que você tem de que Deus é bom, de que as promessas de Deus vão se cumprir, de que Deus é fiel e vela para cumprir a sua palavra. Se alegre nas promessas de Deus para a tua vida. Irmãos, Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, ali está elencado uma série de chamados heróis da fé. Aí fala de Abraão, Noé, fala de Enoque, fala de Moisés, enfim, fala de um monte de gente, chamados pais da fé.
E o que é interessante nesse versículo é que a Bíblia fala que todos eles morreram sem ver a promessa cumprida. Todos eles eram felizes, eram alegres, tinham paz, mas viviam na expectativa de uma coisa melhor e maior. Viviam na expectativa, na esperança e na convicção de que aquilo que Deus havia lhes prometido, Deus ainda iria cumprir, mesmo que eles tivessem voltado ao pó. É exatamente isso. Quando a gente coloca a esperança, a expectativa nas coisas eternas, naquilo que Deus promete, nas promessas de Deus, irmãos, não tem como ficar triste. Não tem. Se você se entristece, pega a Bíblia e começa a ler os Salmos, começa a ler as promessas de Deus para a tua vida, e você então, a tristeza vai embora. Ela tem que ir embora, a não ser que você não crê na promessa de Deus. Aí é diferente. Se você não crê, é um outro problema. Aí realmente você fica em maus lençóis. Quer ter alegria contínua, constante? Creia nas promessas de Deus e se alegre nelas. Se alegre na esperança. Se alegre na esperança de que Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Se Deus fez promessa para você, você pode ter certeza de que Deus vai cumprir. Enquanto essas promessas não forem cumpridas, não fique triste, não fique chateado porque elas não se cumpriram ainda. Deus vai cumprir, só que o tempo para Deus não é o tempo para o homem. Há tempo para todas, como está em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todas as coisas. Então há tempo para que a tua promessa se cumpra. Há um tempo determinado para o cumprimento da tua promessa, e ela vai se cumprir. Queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, queiram as pessoas ou não, queira até você ou não, há um tempo determinado. E quando Deus disser é agora, quando Deus disser é o momento, chegou a hora, Deus vai abençoar a tua vida e as promessas vão se cumprir. Então alegre-se nessa esperança, alegre-se nessa expectativa de que o que Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Coloca a tua mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Se você está aflito, se você está angustiada, eu não sei qual é o teu problema, não sei se você está atravessando uma situação difícil, talvez de enfermidade na sua vida, em você mesmo, talvez um rompimento de um casamento, talvez você esteja numa situação de dificuldade financeira, talvez a tua vida não esteja como você sonhou, como você gostaria que estivesse. Talvez você esteja numa situação muito difícil que ninguém pode resolver. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus é aquele que pode dar solução aos teus problemas. Deus é aquele que pode resolver o teu problema. Deus é aquele que pode te dar a vitória. Deus é aquele que pode te dar o amor, a paz e a alegria que você tem buscado. Deus é aquele que pode trazer, é o único que pode dar a felicidade que nós pregamos aqui nessa noite. A tua felicidade, ela não vem do dinheiro, ela não vem das circunstâncias, ela não vem da saúde que você tem. A tua felicidade, ela precisa vir de Deus, porque só Deus, só em Deus, nós temos a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Coloca a tua mão no teu coração. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada aqui nesta noite. E eu quero desde já te agradecer, Pai, porque as tuas promessas são verdadeiras e fiéis, porque nós podemos confiar no teu amor e nas tuas promessas, porque nós podemos confiar em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, todos os planos, projetos, todas as promessas que o Senhor fez, o Senhor vai cumprir. Deus, eu quero te pedir agora, pela vida dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está aflita, Pai, seja por que motivo for, Pai, como eu disse aqui, talvez uma doença incurável, talvez uma falência, talvez um problema financeiro, talvez uma dissolução de um casamento, talvez a perda de um ente querido, a morte de alguém que tanto amava.
Deus, seja qual for o problema, seja qual for a situação que essa pessoa esteja atravessando, eu quero te pedir agora, Pai, que o teu amor inunde o coração dessa pessoa, que ela seja cheia agora do teu amor, da tua presença, Deus, que ela agora possa se sentir amada pelo Senhor, que ela possa se sentir agora acolhida pelo Senhor, que ela possa se sentir agora protegida pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que ela possa sentir agora a paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus pode nos dar. Não é a paz circunstancial, não é a paz na situação boa, mas é a paz que o Senhor Jesus nos dá na alma. Que essa pessoa possa experimentar agora o gozo e a alegria que vem do Senhor, o gozo e a alegria que vem do Espírito Santo que habita em nós, e habita na vida, no coração de todo aquele que entregou a vida para Jesus, que recebeu a Cristo na sua vida. Que essa alegria agora inunde o coração de todos nós, de todos aqueles que me assistem, daqueles que estão aqui hoje, que vão assistir pelo YouTube, que estão assistindo pela televisão. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando agora a cada uma dessas pessoas e trazendo o amor, a paz, a alegria, a felicidade plena à vida de cada uma dessas pessoas, porque como o Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Receba nessa noite a vida abundante que Jesus conquistou para você. Receba agora o amor, a paz e a alegria de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Olá, eu sou o Robson, ela é Rosana, e nós somos pastores da Igreja Life, aqui na Barra da Tijuca. E a gente está aqui hoje para fazer um convite todo especial para você. Venha nos visitar. Isso mesmo, os nossos cultos são sempre aos domingos, às 18 horas. Esperamos por você. Até lá.